ficar de pé e abrir a nossa Bíblia no Salmo número 73. Salmo número 73. Você achou aí na Bíblia? Salmo 73. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, que sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos deixou para a nossa instrução, para edificação, para alimento espiritual. Tua palavra é a verdade e a verdade liberta, Pai. Que essa noite seja noite de libertação. Libertação de conceitos errados, de práticas erradas. Que o Senhor nos corrija pela tua palavra e que ela nos faça andar na tua direção. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Debaixo da tua palavra não seremos confundidos. Há sempre o Senhor nos mostrando o caminho que devemos andar e é por esse caminho que queremos seguir. Para isso, Pai, fala ao nosso coração. Eu entrego a minha vida ao Senhor e peço tua graça e misericórdia e a unção do teu Espírito para ministrar tua palavra com poder e ela toque nos nossos corações e cumpra os teus propósitos esta noite. É o que te peço junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse salmo, que é um dos poucos na Bíblia que não foi escrito por Davi, a grande maioria dos salmos foi escrita por Davi, esse salmo é um salmo de Asaf, e ele conta aqui uma experiência que ele próprio viveu durante a sua vida. Na verdade, esse salmo mostra para nós o confronto de Asaf
quando ele olhou para a prosperidade dos ímpios, quando ele olhou para aqueles que se davam bem na vida e sentiu algo que é extremamente prejudicial, sobre o qual até falei hoje, o sentimento de inveja. A verdade, ele olhou para a prosperidade daquele que não serve a Deus, ele olhou para a prosperidade daquele que é ruim, e lá no íntimo do seu coração ele desejou que a vida dele fosse fácil daquela forma e que ele tivesse também acesso àqueles bens. A esse sentimento nós damos o nome de inveja. E como eu disse hoje pela manhã, inveja é algo que raramente alguém assume ter, né? A gente até consegue assumir outros pecados, mas dificilmente alguém diz assim em sã consciência, eu sou invejoso. Muito raro que isso aconteça. A inveja a gente tenta disfarçar, a gente tenta ocultar, ou quando muito nós usamos aquela expressão ridícula, né? Eu tenho uma inveja santa. Essa expressão é ridícula, porque inveja jamais pode ser santa. O que há de santo nesse sentimento, não é? Mas às vezes é a forma que a gente encontra para meio que disfarçar ou amenizar o quão ruim é esse estado de consciência. E aqui, o que esse salmo nos mostra, através do relato de Asaf, é o grande perigo que nós sofremos quando permitimos que esse sentimento tome conta do nosso coração. Ele só é prejudicial. Nada de bom vamos tirar dele. Apenas prejuízo. E o alerta de Asaf, de coisas que ele viveu, mostram para nós o quão perigoso é a inveja. Porque o que ele relata aqui é como ele foi afetado negativamente por esse sentimento. É um sentimento que em nada afeta a vida do invejado. Não. O invejado continua vivendo da mesma forma, mas ele destrói a sua vida. Ele não atinge aquela pessoa a quem você inveja, mas ele atinge a sua própria vida, te fazendo muitas vezes adoecer, como foi dito aqui por Asaf. E como ele diz nesse texto, todo o desgosto começou quando ele tirou os olhos de Deus e quando ele contemplou a prosperidade dos ímpios. Ele interrompeu o seu relacionamento com o Senhor e, ao invés de olhar na direção de Deus, ele decide olhar para o lado. Ele decide olhar para as pessoas que não serviam a Deus e decidiu, de alguma forma, admirar ou contemplar esse estilo de vida e perceber de maneira errada que muitas dessas pessoas só se dão bem na vida. E ao olhar para si mesmo, perceber a sua santidade, a sua integridade, meio que questionou o que eu ganhei com tudo isso. Foi nesse momento que Asaf enfrentou a pior crise da sua vida. Por isso, a primeira lição que esse texto tem para nós é algo que Jesus já nos ensinou. Nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 6. Quero ler junto contigo, Mateus capítulo 6, no versículo 22 e no versículo 23, do Evangelho segundo Mateus. Jesus ensina assim, são os olhos, o que, irmãos? A lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, olha a consequência, todo o seu corpo será. Porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aí olha a conclusão de Jesus, já que a luz está nos olhos, por acaso, se a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Se a fonte de luz se transforma em trevas, olha que profunda tristeza, que profunda escuridão pode tomar conta da sua vida. E foi exatamente isso que Asaf enfrentou por causa dos olhos. Ele olhou para onde não deveria olhar. Ele olhou para a prosperidade do ímpio. Ele olhou para o sucesso daqueles que não servem a Deus e que não querem nada com Deus. E por algum momento os seus olhos, que antes eram bons, enquanto olhava para o Senhor e se alimentava da luz que há em Deus, ele olhou para as trevas e seus olhos se transformaram em trevas. E como Jesus advertiu que grandes trevas
permaneceram sobre a vida dele, a ponto dele sofrer tudo o que aqui foi relatado. Então, amados, essas experiências que nós vemos na Bíblia, elas nos servem de alerta, para que a gente não enfrente, não passe pelas mesmas situações. Asaf, usado por Deus, nos deixou essa mensagem para que eu a todo custo evite que se instale no meu coração o mesmo sentimento. E como a fonte deste sentimento foram os olhos que olharam na direção errada, Deus está nos falando essa noite para cuidarmos dos nossos olhos. Para onde nós estamos olhando? E isso é algo muito perigoso, porque nós vivemos, mais do que as gerações passadas, na geração do que é visual. Talvez os mais velhos como eu aqui, 55 anos, a gente não teve na nossa infância tantas coisas visuais como temos hoje para os nossos jovens. A minha infância não tinha Instagram, né? Graças a Deus. Então a gente não olhava tantas coisas. A gente não tinha tantas coisas para olhar e, de repente, ser atraído por esses olhares. A minha época, irmãos, até revista ruim era coberta na banca de jornal, né? Hoje não, está tudo aí exposto aos olhos de quem quiser ver. Qualquer criança, desde que o pai permita, tem acesso a qualquer coisa que está por aí. Então, o que o texto está nos advertindo por essa experiência é que eu preciso cuidar de como estão os meus olhos e para onde estou olhando. E o que essas imagens podem provocar no meu coração caso eu não tenha controle e domínio sobre elas. Veja, eu não prego assim para você dizer, vou chegar em casa, vou tirar minha conta do Instagram, vou acabar com o meu Facebook. Não, você não precisa fazer isso. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm e eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Se eu consigo olhar e não me contaminar em relação a determinadas coisas, né? Há outras coisas que eu não devo nem olhar, mas eu posso exercer essa liberdade desde que eu não me deixe dominar por isso. Então, amados, o tempo que a gente vive é um tempo de alerta, porque a gente vai aprender aqui com Asaf como lidar com esse sentimento que nasce quando a gente olha na direção errada. E olhando para o texto, voltando ao Salmo 73, vamos perceber pelas palavras de Asaf o que esse sentimento provocou na sua vida. Versículo 2. Quanto a mim, porém, olha o que ele diz, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Quase que eu saí do caminho, quase que eu tropecei, é o que ele está dizendo aqui. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Primeira consequência de olhar para isso foi a sua fraqueza espiritual. Ele se enfraqueceu espiritualmente. Ele, que era Asaf, músico na casa de Deus, se enfraqueceu espiritualmente porque ele olhou para essas coisas e se deixou afetar por aquilo que ele viu. E fraco espiritualmente, a gente tende a tropeçar. A gente tende a cair, tende a resvalar, tende a se desviar do caminho correto. E ele dá esse testemunho dizendo, olha, isso quase, faltou muito pouco para que isso tivesse acontecido comigo. Já no coração, eu creio que isso aconteceu. Ele talvez não tenha saído da casa de Deus, ele não relata. Mas o que ele pensou fez com que o seu coração já não estivesse reto no caminho de Deus. É a narrativa que ele faz aqui para nós. No versículo 12, ele diz assim, eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Olha só o que ele diz. Ele não se desviou, ele não saiu do templo, mas o coração já estava contaminado. Porque ele chegou a pensar exatamente o que está ele descrevendo aqui. Olha como eles vivem tranquilos.
Olha como eles fazem tudo errado e tudo dá certo para eles. Aumentam as suas riquezas, roubam e se dão bem. Vale a pena o crime compensa, é o que ele vai pensar aqui, não é? E aí ele diz, olha, diante disso, eu chego à conclusão que foi inútil eu ter guardado puro meu coração e ter guardado a inocência das minhas mãos. Ele chega a essa conclusão, que me valeu ser correto. Irmãos, isso é muito parecido com o nosso mundo hoje. Cada vez mais parecido. Você vê gente se dando bem. Você vê ladrão solto pelo STF. Está o Lula aí que ninguém nega. E aí? Como é que isso funciona? Vale a pena, o crime compensa. É o que muita gente pode pensar. Olha, a gente está num momento que se você roubar ou matar, você tem mais chance de estar solto do que se você der a sua opinião na internet. Como a gente está vendo lá os deputados presos esse tempo todo. Mataram, roubaram não, falaram alguma coisa. E o outro é preso e ganha uma audiência de custódia, um habeas corpus, vai, está solto, e rindo da cara da gente. Aí você olha isso tudo e começa, se for fraco, se cair nessa tentação, né? Se deixar isso dominar os teus olhos, você começa a pensar, veja bem, vale a pena ser honesto nesse país? Vale a pena pagar as contas? Porque se o cara não pagar nada, não pagar ninguém, daqui a 5 anos o nome dele está limpo. Vale a pena ser correto? Começa a surgir no coração esse tipo de pensamento, de sentimento. E aí, sabe o que acontece? A inveja começa a inverter os nossos valores. Ele começou a achar que era melhor ter dinheiro do que ter o coração puro. Era melhor ter prosperidade do que ter as mãos inocentes. Olha como é que seus valores foram completamente invertidos. Versículo 21, a sua primeira parte diz, quando o coração se me amargou. Veja, amargura de coração. Na versão corrigida fala do coração azedo. O coração dele azedou dentro dele. Olha a consequência da inveja. Um coração azedo. Um coração amargurado. Azedado por dentro. Tudo isso ele experimentou porque olhou para onde não deveria olhar e pensou no que não deveria pensar e teve os seus valores invertidos, achando que o mal tem mais chance do que o bem. Achando que é melhor ser mal do que ser bom. O coração dele chegou a esse estágio. Continuando no versículo 21, ele diz, e as entranhas se me comoveram. Olha o sentimento que ele está aqui expressando. As entranhas se comoveram. O que significa isso? Ele teve um nó nas tripas, como a gente diz, né? Ele teve uma indignação, ele teve um sentimento amargurado, azedado, coração, as tripas, tudo por dentro. Ele ficou com aquela sensação horrível. E a versão corrigida também usa outro termo, diz que ele teve picada nos rins. Você tem essa versão aí? Picada nos rins. Irmão, picada nos rins é difícil, né? A gente às vezes tem pedra. Você já teve pedra no rim? Já teve? Não, diga graças a Deus. Graças a Deus, porque é uma dor desgraçada. É aquela dor que você quer morrer e não morre, né? E ele teve isso. Aí eu pergunto, tinha pedra no rim dele? Não. Sabe o que é isso aqui? É o que a ciência chama de doença psicossomática. Você sente na mente e reflete no corpo. Não tinha pedra no rim, não tinha nenhum problema de saúde, mas problemas de saúde foram provocados nele por causa do seu estado mental. E ele começa a apresentar sintomas reais no corpo de algo que fisicamente não existe, é a tal da doença psicossomática. Ele vai apresentar doenças emocionais. E se você se deixar levar pelo mesmo sentimento, tiver olhos maus e olhar para onde não deve olhar,
e tiver inveja e deixar a inveja dominar o seu coração, a mesma coisa vai acontecer com cada um de nós se isso tudo for verdade na nossa vida. A gente vai ter doença que não existe. A gente vai ter dor que não precisava ter. Vai ter sentimentos que não precisavam ter. Tudo isso acompanha a vida do invejoso. No versículo 22 diz, eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como um irracional à tua presença. A corrigida fiel já diz, eu era como um animal. A tal da inveja vai transformar a gente em bruto, sem razão, em animal. A inveja embrutece, tira a gente da razão perfeita, irmãos. Olha o que ele experimentou na sua vida, homem de Deus, homem do louvor. Mas tudo isso foi vivenciado por ele a partir do momento que seus olhos ficaram maus. Veja, a culpa não é dos ímpios, a culpa não é dos outros, a culpa não é de Deus, a culpa é dele. Porque ele olhou para onde não deveria olhar. E essa, queridos, é a nossa tal liberdade. A liberdade que todos nós temos de arbítrio, de escolha. Deus te deu olhos, mas você escolhe para onde vai olhar. Deus te deu pernas, mas você escolhe os caminhos que você vai trilhar. É assim que funciona. Deus nos deu liberdade. E nessa liberdade nós temos a opção de ir na sua direção ou fugir dele. A decisão é nossa. E Asaf, por algum tempo, deixou que isso tudo dominasse o seu coração, banhado por esse sentimento de inveja, adoeceu na sua alma, teve doença psicossomática, teve sintoma de tudo que é desgraça, tudo porque, ao invés de olhar para Deus, olhou para o sucesso dos outros, olhou para o sucesso da injustiça, sem perceber que Deus deu ao homem livre-arbítrio. Mas o Senhor pedirá contas de cada um de nós. Que essa foi a vida dura que teve Asaf, enquanto duraram esses momentos de inveja que ele deixou que dominassem o seu coração. Só que o texto não para por aqui. O texto, e aí traz a lição para nós essa noite, é como vencer esse sentimento. Porque, como eu disse, ninguém confessa isso, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos diante de tantas coisas que eu exemplifiquei aqui, tantas outras que você pode lembrar. Quando você olha situações, de injustiça, você diz, poxa, por quê, Por que aquele cara faz tudo isso e olha aí, só se dá bem, Só escapa, só está numa boa, Por que isso acontece, E aí a gente pode ter, ou aquela inveja que vem quando você vê alguém lá no Instagram, postou uma foto. Agora, toma cuidado, irmãos, porque Instagram é uma das coisas mais enganosas que tem. Eu uso Instagram, só que tudo que eu posto lá é verdade. Mas eu já vi coisas no Instagram, eu já vi casal botar foto no Instagram. Estou em Nova York, amor, beijo, abraço. Daqui um mês, estou ali no gabinete, vamos nos separar. Não dá vontade de dar uma bolacha? Fala sério. Se põe no meu lugar. Eu quase dei, mas não dei. Dá vontade de pegar o Instagram assim, esfregar. O que é isso aqui, essa palhaçada aqui? O que é essa palhaçada aqui? Beijinho em Nova York. E agora quer separar? O inferno. Não é? Não dá vontade? Mas às vezes a gente olha aquilo. Queria a estátua da liberdade. Procura uma loja da Havan. É mais fácil. Eu queria estar lá no Rio Hudson, lá, que maravilha. Eu queria. Você não sabe o que está por trás daquela foto. Cuidado com o que você inveja. Você, às vezes, aquele velho ditado, você é feliz e não sabe. Ou você era feliz e não sabia, Você tem coisas que você precisa valorizar. E que talvez outros que mostrem tanto não tenham. Talvez outros que exibam tanto por aí seja apenas uma fachada, uma propaganda enganosa, como nós estamos vivendo hoje, tempos de propagandas enganosas. Mas o que esse texto tem para me ensinar, a mim e a você, é como a gente pode vencer esse sentimento que todo momento tenta entrar no nosso coração.
Basta que você veja alguém com mais sucesso que você, que alcançou mais, que fez mais, que está com mais. Pode ser que isso venha ao coração. São coisas da carne, e a carne, a Bíblia diz, milita contra o Espírito. Então a gente vai lutar contra isso a vida inteira? Mas um texto como esse, a experiência de um homem desse chamado Asaf, ela tem muito para nos ensinar. E algumas coisas ele deixa aqui para a gente. Versículo 15, ele diz assim: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele concluiu aqui, em todas essas coisas, veja, antes no verso 12 ele falou, olha os ímpios, sempre tranquilos. Tudo está no nível dos pensamentos. Começa no pensamento. A cabeça vazia é a oficina do diabo. Você já ouviu isso? É a verdade. Porque ele começou a pensar. E aí ele chegou à conclusão que se ele falasse, aí já era. Aí, por enquanto, ele estava só pensando, mas só de pensar ele já estava adoecendo. E daqui a pouco a gente sai do pensamento para a palavra. E aí ele diz, olha, se eu falasse isso, aí eu já teria traído a geração dos filhos de Deus. Se eu botasse isso para fora. Então a primeira dica de Asaf aqui é simples, controle seus pensamentos. Pense no que é bom. A Bíblia tem um monte de conselhos desses. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu coração. Coisas boas. Não pense bobagem. Ou não pense nada, né? Porque a cabeça vazia é a oficina do diabo. É onde o diabo trabalha, né? Não tem algo bom para pensar? Arruma, busca, constrói, cria, procura. Procura coisas boas. Procura coisas boas. Se está deprimido, não pega o Facebook nem o Instagram. Você vai ficar mais deprimido ainda. Então, olha para coisas boas. Pensa em coisas boas. Tudo começa nos pensamentos. Veja, versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele começou a pensar nisso tudo e conflitar-se, daqui a pouco ele diz, olha, eu não estou aguentando isso. Há coisas difíceis, há coisas muito difíceis que a gente precisa saber enfrentar. E próprio Asaf diz assim, eu já não sei mais como lidar com isso. Admita que há coisas que são difíceis. É difícil a gente ver a injustiça e muitos, naturalmente, vão questionar. Se Deus é bom, por que permite que essas coisas aconteçam? Um dia eu estava perguntando se Deus é bom, que permite que o Alexandre de Moraes esteja lá no STF. Já pensou? Mas talvez você pense, né? Por que essa injustiça é permitida? Porque Deus deu a liberdade de arbítrio. E se não fosse ela, todos nós seríamos muito mais prejudicados. Mas uma coisa você tem que estar certo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está de posse de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos os que nela habitam, diz a palavra de Deus. Mas há coisas que são difíceis, e Asaf chegou a essa conclusão. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aqui está a grande resposta de Asaf. Ele buscou em Deus a resposta certa. Eu vivi essa luta, vivi esse conflito, fiquei nessa neura, até que eu entrei no santuário. E quando eu entrei no santuário, eu tive um momento com Deus. E aí eu comecei a pensar em Deus, eu comecei a pensar em tudo aquilo que eu já sabia sobre Deus, e eu comecei a pensar qual vai ser o fim dessas pessoas que hoje eu estou invejando. Qual vai ser o fim dessas pessoas
que hoje estão me provocando esses sentimentos tão ruins no meu coração. Foi esse pensamento que tirou Asaf do fundo do poço que ele estava metido com todas as dores que estava sentindo. Veja, irmãos, os valores certos é o que deve guiar a nossa vida. Qual é o fim do ímpio? Qual é o fim daquele que parece prosperar mesmo sem obedecer a Deus? Qual vai ser o final da história deste que parece sempre se dar bem, mesmo fazendo tudo de errado, mesmo sendo falso, mesmo sendo hipócrita? Qual vai ser o fim dessas pessoas? É a pergunta de Asaf e ele pôde refletir sobre ela. Versículo 19, ele diz: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Ele disse, essas pessoas, quando enfrentarem o juízo, não vão saber lidar com ele. Não sabem enfrentar a adversidade. E aqui, amados, é algo que a Bíblia nos ensina e que todo servo de Deus deve saber. Todos nós temos que saber ser abençoados. Mas também aprendemos como fazer se alguma coisa sair errado na nossa vida. A Bíblia nos ensina isso ou não? A Bíblia só nos ensina a vitória? Não. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não fez propagandas enganosas nem promessas falsas, dizendo, olha, me siga que tudo vai ser bom para você. Pelo contrário, alguns chegaram para ele dizendo, eu quero te seguir. Ele falou, cuidado, porque eu não tenho nem onde dormir. Você está pronto para isso? É isso mesmo que você quer? Então a Bíblia nos prepara para o que é bom e para o que é ruim. Mas o ímpio, ele diz, não está preparado para o dia da adversidade. Não está preparado para o dia que perder tudo o que ganhou através de roubo, através de falcatrua. Não está pronto para enfrentar o dia da adversidade. E ele também diz no versículo número 27, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Ele lembrou que esses a quem ele hoje invejava, na verdade, vão perecer e vão perecer eternamente. Outra dica que Asaf nos dá está logo no primeiro versículo desse salmo, que talvez a gente passe direto. Diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele começa o salmo falando isso, depois começa a falar um monte de outras coisas. E ele mesmo vai dizer que ele chega a questionar o que valeu para mim ter o coração limpo. Mas no início do salmo, ele já reconhece que Deus é bom para aquele que tem o coração limpo. Guarde limpo o seu coração. E um coração invejoso não é um coração limpo, meu irmão. Não espere a bondade de Deus, se o seu coração está sujo, está manchado, está amargurado, está cheio de coisas ruins, mortas. Não espere a bondade de Deus. A bondade de Deus é para aqueles que têm o coração limpo. Apresente diante de Deus um coração limpo. As sujeiras vão tentar de todas as formas entrar no nosso coração. É por isso que a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Está ali a fonte da vida. Então proteja o coração. Porque Deus é bom para aquele que tem um coração limpo. E a inveja não é um sentimento limpo, a inveja produz sujeira, a inveja contamina o nosso coração. Outra coisa que ele diz está no verso 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Ele percebeu que a mão de Deus estava sempre sustentando. Amados, esta aqui é muito parecida com a conclusão a que chegou o filho pródigo. Depois que estava na miséria, percebe que na casa do pai ele tinha tudo. Ele diz, eu vou voltar para o meu pai. Porque até os trabalhadores dele são melhor tratados do que eu estou sendo tratado agora.
que Asaf percebeu: eu estou sempre contigo. Foi o que o pai também disse ao irmão mais velho: filho, você sempre esteve aqui comigo, mas esse teu irmão estava morto e agora voltou, então por isso a festa. Mas você não, você sempre esteve comigo. Mas você acaba desvalorizando isso, que é tão valioso. Isso é mais valioso do que qualquer prosperidade, do que qualquer bem, do que qualquer opulência. Isso é mais valioso do que qualquer sucesso de qualquer um. Porque você tem o privilégio de desfrutar da presença de Deus o tempo todo e saber que Ele te segura pela mão direita. Foi o que disse Asaf: o Senhor firma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Nós temos esse privilégio. O Senhor está sempre comigo. Eu não preciso invejar ninguém. Eu não preciso ter inveja de nada, de ninguém, porque a mão de Deus está sempre me sustentando. Foi a conclusão de Asaf, que serve para nós como auxílio para vencer essa batalha. No verso 24 ele diz: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Teu presente, teu futuro pertencem a Deus. Hoje não se compara ao que Deus tem preparado para você. O apóstolo Paulo dizia: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém que ama Deus aqui? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus está no controle da sua vida, de todas as coisas. É como diz Asaf aqui: eu serei recebido na glória. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele dizia: eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Está lá guardado para mim. Ninguém vai roubar. Ninguém vai tirar. Jesus também disse: não ajunte tesouro na terra, porque aqui tem ladrão, tem traça que rouba. Guarde lá no céu, porque lá está seguro. Paulo tinha seu tesouro seguro. Asaf lembrou disso depois: do Senhor me recebe na glória. É o que ele disse aqui. No verso 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Não há outro como Deus. Ele é a nossa fortaleza. Você não precisa invejar quem não tem Deus. E você não precisa invejar os irmãos também, porque cada um de nós tem um relacionamento pessoal com Deus. Meu Deus é o seu Deus. E todos nós somos tratados por Ele da mesma forma. Deus não tem filhos prediletos. Todos nós estamos no mesmo patamar e desfrutamos das mesmas bênçãos do Senhor. Por isso a conclusão de Asaf chega ao verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele chega então à conclusão que o melhor da vida é estar junto a Deus. Não é ter o que o ímpio tem, não é ter o sucesso aparente, não é ter a impunidade que o ímpio tem, mas é ter a presença de Deus que o ímpio não pode ter. Que o ímpio, por mais que se esforce, não pode comprar. Ele disse: isso eu tenho, bom é estar junto a Deus. Proclame os seus feitos, como ele diz aqui. Pregue a palavra de Deus. E não olhe para o lado, não olhe para baixo, olhe somente para o alto. Aonde vem o nosso socorro? Não inveje o ímpio, querido. Porque Jesus disse que no mundo teremos aflições. A outra versão diz: no mundo passais por aflições. A gente passa por elas e vence. Mas o ímpio quando chega à aflição, nela ele se perde. Então não há nada para invejar naquele que não conhece o Deus que nós temos. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço mais uma vez, porque a tua palavra falou ao nosso coração, nos dando direção, nos mostrando o caminho que devemos trilhar.
Essa noite participaremos da ceia do Senhor. E a tua palavra nos diz, Pai, para que examinemos o nosso coração. E se há alguma ponta de inveja, se há alguma ponta de amargura, elas sejam aparadas esta noite diante do Senhor. Para que a nossa vida seja mudada e transformada. Para que a gente mude, Pai, o que precisa ser mudado. Nossos pensamentos, nossos olhares. Que a gente não tenha olhos maus. Porque senão todo o nosso corpo estará em trevas. Livra-nos, Deus, dessa maldição da inveja, Pai. Tira esse sentimento do coração de cada um de nós nesse lugar. E que a gente aprenda com a tua palavra. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.